Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Hoje a gente estreia aqui na bancada um novo programa que é o Tribuna Livre do CMC Podcasts. É uma tribuna livre muito parecido com o que a gente tem no plenário, mas aqui agora com o vereador trazendo dois convidados para falar de um tema específico. Nessa estreia teremos aqui o vereador Osias Moraes, que trouxe para a gente a questão do condomínio. Né, vereador? Vamos ter aqui dois convidados, a Nilara e o Eros, a gente já vai apresentar eles. Vamos chamar a vinheta antes. Bom, gente, vamos falar sobre condomínios, um tema cada vez mais importante em Curitiba, né, vereador? Podemos apresentar os dois convidados que você trouxe aqui para a gente falar sobre essa questão? Perfeito, Alex, perfeito. Estou aqui com o Eros, que é um perito aí em condomínios, em seguros, já está na estrada há muito tempo, e a Nilara que também é engenheira, né, Nilara? Sim. Engenheira e também tem uma grande habilidade aí nos condomínios e participando, vai trazer para nós uma experiência, esses dois aí, fenomenal. Que legal, obrigado, Nilara, pela sua participação, agradeço também ao senhor Eros aqui, está aqui do meu lado. Bom, falar sobre condomínios, né, vereador? O senhor tem uma participação importante em condomínios aqui na Câmara Municipal, uma pauta que o senhor defende, né, no seu mandato, tanto com a questão da criação da Frente Parlamentar Condominial de Curitiba, né, uma frente que foi criada aí em agosto do ano passado, e também com um projeto de lei importante para fazer a questão de vistoria técnica dos condomínios, né, vereador? Perfeito. E essa ideia veio de uma demanda, Alex, e quem está nos acompanhando, veio de uma demanda dos condomínios. Inclusive, o Eros, que está aqui, foi um dos propositores e que me pediu e que argumentou e trouxe essa demanda dos condomínios. E a nossa ideia é, de fato, proteger as pessoas que moram neste lugar chamado condomínio. São muitas as pessoas no município de Curitiba, nós estamos chegando aí a mais da metade da população de Curitiba que mora em um condomínio, que tem muitas situações para se resolver. E nós, como poder público, Câmara Municipal, Prefeitura, nós não podemos atender o condomínio só da porta para fora. Nós precisamos trazer uma segurança, principalmente na Câmara Municipal, uma segurança legislativa, uma lei que possa dar segurança aos síndicos que estão aí sendo cobrados todos os dias, né, pelos seus condomínios, com segurança, com a infraestrutura, com uma política que cuide das pessoas. Então, isso é muito importante. E a Frente Parlamentar, Alex e convidados, ela trouxe esse olhar da Prefeitura e da nossa comunidade curitibana para ver o condomínio aonde nós moramos. E isso é muito importante, Alex. Sim, a gente estava até conversando aqui com o senhor Eros antes aqui do programa começar a ser gravado. Né? Curitiba tem cerca de 20 mil condomínios, a gente calcula mais ou menos 900 mil pessoas morando em condomínios, né, seu Eros? Como é que é essa realidade, uma cidade que tem esse grande volume de pessoas morando em condomínios, e como que é trabalhar com isso, né? Como é que o senhor trabalha com isso? Exatamente, Alex. Eu já sou corretor de seguros, ou seja, trabalho com seguros há quase 30 anos, né? Trabalho com seguros de condomínio já há 15 anos. É uma opção que eu fiz aí em função do mercado. E aí isso mostra que o setor condominial avança cada vez mais. Nós podemos dizer que no Brasil os condomínios já representam 40% da população brasileira. Hoje a receita dos condomínios no Brasil é estimada em 170 bilhões de reais por ano. E Curitiba saiu agora, no último censo 2022, como 1/3 da população curitibana mora verticalmente, ou seja, em condomínios verticais. Se a gente agregar mais os condomínios horizontais, a gente passa aí dos 50%. Isso é muito importante, porque é uma nova realidade, né? Quando eu conversei com o vereador Osias, da importância de começar a discutir os problemas do setor condominial. É um setor ainda muito desamparado, é um setor pujante, que cresce, é um setor de muitas obras, muitas construções, o mercado imobiliário é muito grande, mas as condições das pessoas ainda estão muito carentes em relação aos condomínios. Por quê? Porque você bota num metro quadrado uma quantidade de pessoas muito maior do que tem numa casa. Se uma casa você tem aí uma pessoa ou meia pessoa por metro quadrado, num condomínio você tem 50 pessoas por metro quadrado. Então, isso que é muito importante. Então, essa é a realidade que precisa ser discutida e debatida. E o vereador Osias está de parabéns, porque ele assumiu essa responsabilidade de colocar a Frente
parlamentar condominial de Curitiba, uma frente histórica e que vai fazer bastante diferença na vida da população condominial de Curitiba. Sim, é um tema cada vez mais importante para a cidade, certamente precisa estar sendo discutido aqui na Câmara de Curitiba. Mas, Lara, eu vou fazer uma pergunta para você, você que é engenheira, né, como o senhor falou, tem muita verticalização, né? Como é que é para ter uma segurança nessa construção, os requisitos que tem que seguir, né, são realmente diferentes, né, de qualquer outra construção habitacional, casa, sobrado, enfim, né? Exatamente. Primeiramente, a gente entende que a engenharia ela é respaldada pelas normas brasileiras. A partir dessa premissa, as edificações elas têm que seguir essas normas, têm que seguir rotinas de manutenção, e nesse ponto que chega a vistoria, a autovistoria. Por quê? Muitos dos síndicos não entendem o papel técnico, que com certeza nem 1% é engenheiro. Então, assim, a autovistoria, ela significa entender as rotinas de manutenção, entender o papel do síndico e a periodicidade de cada coisa. Com isso, pode ser elencado os critérios de importância. Também temos norma hoje de inspeção predial desde 2020, temos a obrigatoriedade de manutenção desde 2012 nas normas brasileiras. Então, assim, o síndico entendendo o que ele de fato tem que realizar de manutenção, ele vai evitar tragédias como incêndio, explosões, alagamentos. Então, assim, o papel do engenheiro, dos profissionais que tem no mercado, é justamente assessorar o síndico a entender o seu prédio, né, que já não tem essa formação, e o que de fato tem que ser feito, porque também usar de práticas paliativas ou com imperícia podem piorar significativamente a edificação, sabe, o sinistro, que tem relação direta com a desvalorização do imóvel, não só com o sinistro, né? Então, que é um bem de todos. Vereador, assim como a Lara está falando, né, da questão de você fazer essa revisão periódica, né, essa análise da estrutura específica, que muitas vezes o síndico não tem esse conhecimento técnico, né, como um engenheiro, e o senhor propôs uma lei para isso, né, vereador, que é a questão de ter essa revisão periódica em condomínios de Curitiba. É verdade. Alguns estados, eles já têm essa lei. Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados, e até algumas cidades aqui no município no Paraná, já tem essa lei da autovistoria, que é muito importante. Nós acompanhamos aí nos noticiários alguns desabamentos ao longo da história, de prédios, casas, condomínios, muros. E, normalmente, quando se faz a avaliação depois do sinistro, chega-se à conclusão de que não houve uma manutenção adequada, né, Eros? Não houve uma manutenção adequada daquele muro ou daquela coluna que por muito tempo ficou, ou do telhado, por exemplo. Nós temos aí telhados que desabaram ou foram levados pelo vento com o tempo, e nós temos no município de Curitiba muitos imóveis com 30, 40 anos que são condomínios, que começaram as suas estruturas há 40 anos. O que de vistorias estão fazendo, o que de atualização fizeram. A tecnologia avançou, cresceu, mas o que esses prédios, esses condomínios ofereceram ou estão oferecendo de tecnologia se não passaram por uma periódica avaliação nesse momento? Então, a ideia mesmo que nós temos é cuidar das pessoas que estão nesse condomínio. Eu quero cuidar daquele condomínio, mas pensando naquela família. Às vezes é o idoso que fica sozinho em casa, a família sai. Às vezes é uma criança que fica com a empregada, alguém cuidando da casa. Tem animais naquele condomínio que a gente precisa ter atenção. Então, é importante nós fazermos essa aproximação, e essa lei traz um benefício para o condomínio, inclusive para o síndico, porque muitos síndicos hoje estão sendo responsabilizados, eles podem falar mais do que eu sobre isso, o Eros pode falar também, que há uma responsabilização do síndico juridicamente. Porque, às vezes, na Assembleia, o condomínio não quer fazer a vistoria, porque também, né, a vistoria vai custar, tem o seu valor, tem o técnico para pagar, mas é importante.
para a segurança daquele condomínio. Então, nós queremos mesmo cuidar das pessoas, é o que nós sabemos fazer, é aonde a gente quer atingir, é aquelas pessoas que moram ali e têm um bem-estar com segurança naquele condomínio. Sim, até eu imprimi o projeto aqui, né, vereador? É o projeto Proposição 005-00171-2023, para quem quiser procurar no Exato. site da Câmara de Curitiba. Né, tem ali os artigos que o senhor propõe no texto, né? E no final até o senhor coloca justamente isso, né? A justificativa falando. Né, a questão da segurança da população, como o senhor colocou, né, as pessoas em primeiro lugar, manutenção e conservação, sustentabilidade e eficiência energética e também a preservação do patrimônio cultural e arquitetônico. Sem dúvida. Aproveitar que o senhor falou ali a questão do síndico, perguntar para o seu Eros aqui, né, qual o papel do síndico hoje, né, mudou o papel do síndico, sei lá, de 20, 30 anos atrás, e vou incrementar essa pergunta, Eros, né, porque como até o vereador falou, né, às vezes prédios de 30, 40, 50 anos, mas não tinha lá um encanamento de gás que hoje tem, chega em muitos condomínios, especialmente na área central de Curitiba, né, o uso da energia elétrica. Hoje a gente tem muito mais equipamentos que precisam ser carregados, é celular, é computador, laptop, enfim, coisas que não tinha antes, né? Eu até citar um exemplo, minha irmã mudou uma vez para um condomínio que tinha uma tomada na cozinha e ela ficava braba, porque ela tinha que ligar o micro-ondas, a batedeira, o liquidificador e o mixer e tudo em uma tomada, né? E hoje em dia, sei lá, a cozinha vai ter umas 5, 10 tomadas pelo menos. Ô, Alex, quando o excelentíssimo vereador Osias Moraes, como presidente da Frente Parlamentar Condominial de Curitiba, propôs a chamada vistoria, a lei da vistoria técnica obrigatória, ou como diz a engenheira Nilara, da autovistoria, é porque é uma necessidade urgente para os condomínios de Curitiba. Eu vou falar um pouquinho antes. A Nilara tem bastante vivência quando ela faz vistorias ou quando ela atende demandas de condomínios, de desgraças que aconteceram. Depois ela até pode falar um pouquinho sobre isso. E que o que acontece hoje é que os condomínios, por uma série de situações, ou financeiras, ou de imperícia, imprudência, desconhecimento, né? O síndico aí tem um papel muito importante, já falo sobre isso, eles deixam de fazer manutenções. E essas manutenções é que nem carro. Se você não faz manutenção do carro, se você não troca o pneu do carro, se você não vê o circuito elétrico, o que vai acontecer? A probabilidade dele causar acidente é muito grande. E o condomínio é a mesma coisa. À medida que você tem um condomínio, quando ele é novo, está ótimo, tem lá alguns vícios de origem, que daí as construtoras assumem a responsabilidade, etc. Mas à medida que o tempo vai passando, se ele não faz vistoria, a Nilara falou, ele perde até valor comercial, né? Os condomínios comerciais ou residenciais de venda, e gera uma série de problemas. E esses problemas são os causadores dos piores infortúnios que a gente tem. Como falou o vereador Osias, desabamentos, né? Explosões. E aí, quando tem vítimas, qual o preço dessas vítimas? Não tem, porque quando você vai falar num desabamento, o seguro cobre o desabamento. Tem muitos seguros de condomínio que, se tiver um desmoronamento total, o seguro cobre. Mas e as vítimas? Qual é o preço a pagar por essas vítimas? 1 milhão? 500 milhões? Ou seja, não tem preço. Isso é o grande problema. Então, a lei da autovistoria, ou da vistoria técnica obrigatória, como fala o nosso excelentíssimo vereador Osias Moraes, é para proteger a população. Acima de tudo, é proteger a população. É os idosos, são as crianças, são os animais. Essa vistoria que é muito importante. E ela precisa ser feita, independente de custo, independente se é o poder municipal, se é a iniciativa privada. Essa é a grande questão que está colocada. E precisa debater. E se não se faz isso, aí você falou o papel do síndico. O síndico, 80% dos síndicos no Paraná são amadores, são residentes. É aquela situação que chega na Assembleia, quem que vai ser síndico? Está aqui o nosso chefe do gabinete, o Blade. Você pode assumir o condomínio aí, porque não tem que ninguém assuma, você assume aí e tal. Ele fala, tá bom, vou dar uma ajuda aqui, ninguém vou quer, assumir. né? Ninguém quer. Eu vou assumir aí, vai eu difícil, mesmo. Esse é o grande problema, porque é uma pessoa, aí você vai falar, pensa bem, eu digo que o síndico não é um síndico só, ele é um gestor, ele tem que entender de mediação de conflitos, de administração de empresa, ele tem que entender de recursos humanos. Engenharia. Engenharia, imagine as competências, né? Sempre se discute muito o que o síndico tem que fazer. Eu digo, olha, antes de tudo, um grande seguro de responsabilidade civil profissional, né? De seguro de 1 milhão, 5 milhões, 10, porque como ele vai entender de tudo para administrar um condomínio? E tem condomínio, que são clientes meus, de 2.000 moradores aqui no Portão, ou lá em São José dos Pinhais, de 4.000 moradores. A menor município do Paraná tem 1.700
pessoas. É uma Então, cidade, né? É maior que uma cidade. cidade. Agora, ele não tem a infraestrutura que tem um prefeito, nem de uma pequena cidade. E ele precisa administrar. Então, Deus nos acuda, e eu sempre falo, coitado dos síndicos. É por isso que precisa fazer ali. Hein, Lara? Você aí na caminhada, o que você pode contar para nós de um sinistro que você achou absurdo, né, Alex? Que ela faz vistoria técnica e com certeza ela encontrou alguns absurdos que você pode contar algumas histórias para nós. Hein? Lara, conta aquela história para a gente não ter aqui, com essa lei aprovada, evitar essas tragédias aqui em Curitiba. Então, eu acho que tem bastante coisa, mas começando por uma situação que iniciou-se um incêndio que poderia ter sido contido facilmente pelos equipamentos. Acontece que quando foram ligar a mangueira de hidrante, não saía água. Isso porque as pessoas têm, muito por falta de conhecimento, e se existisse um plano de manutenção nessa autovistoria, se emite um plano de manutenção onde que vão ter aquelas rotinas que eu tinha mencionado. As pessoas não têm conhecimento que não é só fazer a manutenção, por exemplo, das mangueiras. A tubulação que abastece a água tem que estar íntegra. Né? Então, começa aqueles vazamentinhos, as pessoas têm o hábito de desligar um registro, e foi o que aconteceu. Quando começou o incêndio, até que o zelador chegasse, as chamas tinham destruído todo o prédio. Então, assim, se houvesse uma manutenção, que o custo é muito pequeno, e não aquela questão só de aquela postura de dizer, estou fazendo a manutenção do meu extintor e da minha mangueira. Não, a gente tem que entender o sistema como um todo, e eu, pelo número grande de sinistro que eu acompanho, hoje, não só profissionalmente, mas pessoalmente, eu entendo que tem que ser feitas essas rotinas de manutenção. Então, assim, não teria destruído tudo se o pessoal tivesse feito a vistoria, tivesse constatado, feito aquela rotina de a cada 5 anos, nem é uma rotina anual, testasse, arrumasse a tubulação para deixar operante o sistema. Uma outra situação, um telhado, toda vez que dava um problema, o síndico mandava um prestadorzinho de serviço, trocava uma telha, dava vazamento, mas não era a telha que estava com problema. O telhado inteiro saiu voando. Por quê? Porque eram os perfis, o amadeiramento. Isso só vai se ver quando vai subir no telhado. E uma autovistoria compreende isso. Vai entender a integridade estrutural do prédio, que são os pilares, vigas, lajes, mas também a estrutura do telhado e outros elementos, né? Então, mais um caso, por exemplo, teve uma situação que, numa obra, uma reforma de manutenção da fachada, o condomínio não apresentava o sistema de ancoragem. O que é a ancoragem? É onde se ata as cordas para fazer esse trabalho de manutenção. Então, ou se ata a cadeirinha, o balancinho. E para fazer esse serviço, ele tem que ter uma certa resistência. Tem a NR12, que daí prevê a carga, né? Então, por desconhecimento tanto da empresa executora como do condomínio, saiu voando um balancinho do 26º andar. Então, não, graças a Deus, não causou dano à vida, mas poderia ter matado muita gente, né? Caiu numa via bem movimentada da nossa cidade. Teve uma outra situação também de vazamento de gás, que deu uma explosão. Isso já faz uns 3 anos, não, um pouquinho mais, 4 anos. Onde, se houvesse a manutenção da rede de gás, esse dano poderia ter sido evitado. Também não teve uma fatalidade à vida, foi meio superficial, porque foi um tipo de explosão de gás, ele não ficou preto, ele estoura e fica aquela coisa branca, parece que passou um terremoto, alguma coisa, um tsunami. Então, assim, essas são situações que, quando eu acompanho, eu vejo o impacto que gera nas pessoas, e eu concordo com eles, os sinistros são imensuráveis. Sabe? É uma coisa que, quando a gente faz essa vistoria, são itens simples, que, por falta de conhecimento do síndico, acabam fatalizando. Tem sinistro também, outro que agora a gente lembrou, que é bem frequente, muros. O pessoal vê rachadura, acha que não é nada, mas se houvesse uma inspeção de um profissional qualificado, tranquilamente evitaria alguns danos, como desabamento. Então, assim, é muito frequente, nem sempre é tão divulgado na mídia. Tem alguns casos que
até passar em rede nacional, mas, por sorte, não fatalizou na vida, né? Não perdemos ninguém, mas são situações que o pessoal todo, o condomínio, ser tirado numa explosão dessa de uma torre é complicado. Por exemplo, eu fui para esse condomínio de noite, já tinha ido a COSED, já tinha ido bombeiros, para tentar liberar a rede, porque ninguém poderia dormir em casa. Então, assim, uma torre inteira de pessoas largando seus lares, seu bem, com medo que alguém até entre, aconteça alguma coisa. Então, assim, com animais que não sabem para onde botar o cachorrinho, né? Então, assim, são situações que realmente eu sempre acho assim, situações que poderiam facilmente ser detectadas com a adoção desse plano de manutenção e com as ações necessárias, né? Legal. Vereador, o senhor vem com uma proposta para solução, evitar esses problemas, né? Que esse projeto de lei. Mas a gente está falando muito aqui de autovistoria e o projeto fala da vistoria técnica, né? Ter alguém credenciado para isso, né? Alguém com capacidade para analisar esses casos, vereador. Exatamente. O projeto, ele traz uma visão geral do que nós precisamos da lei e um decreto feito pela prefeitura, quem vai, de fato, decretar isso e mostrar quem que vai fazer as vistorias técnicas é a prefeitura. E nós temos várias entidades aqui, o Secov, por exemplo, tem grandes profissionais, nós temos outras entidades e engenheiros competentíssimos que podem fazer essa vistoria. Claro que a prefeitura precisa regulamentar isso através do decreto depois da lei. Então a lei é muito importante, Alex, para essa pessoa que mora em condomínio, para que ela tenha essa segurança. Uma das piores coisas, Alex, é você acordar na madrugada ou de dia ou qualquer horário, ter que sair correndo da sua casa. Deixar tudo, né, Eros? Né, Nilara? Deixar tudo, sair correndo, pega o teu cachorro na mão, não pega documento, não pega roupa, corre, o prédio está caindo, as coisas estão acontecendo, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que aconteceu, às vezes é no 10º andar, às vezes é lá na garagem, você não sabe o que está acontecendo e você fica perdido. E aí, a primeira coisa que as pessoas lembram num condomínio é do síndico. O síndico fez o seguro? Tem lugares que o síndico não fez o seguro, que teve um incêndio, que todo mundo perdeu tudo. Nós tivemos um sinistro, se eu não me engano, não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, aqui em São José dos Pinhais, que o muro caiu em cima de 15 carros. Vocês lembram dessa? Lembro. Acho que foi aqui em São José dos Pinhais, ou foi na região metropolitana. Eu tive um sinistro também que foram 11 carros que a Nilara fez o laudo. O muro caiu em cima de 11 carros. E se o cara proprietário não tem o seguro? E se o síndico não fez o seguro? Se a autovistoria não estava pronta? Quem paga tudo isso? O Alex, uma coisa que, quando a Nilara fala autovistoria e vistoria técnica obrigatória, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É só uma forma de colocar. O que se discute muito o síndico? O síndico falou, Eros, qual que é o problema? Toda vez que a gente vai para uma assembleia para levar uma proposta de reforma, de manutenção e tal, todo mundo fica bravo e não quer que aumente a taxa. Então, a questão da lei vai obrigar os condomínios a fazerem a manutenção. Porque seria simples, se as pessoas tivessem consciência e as pessoas fossem para uma assembleia, precisamos fazer essa manutenção, é que nem a Nilara falou, são coisas pequenas às vezes, que precisa ser feito, que não se faz. Então, o síndico precisa ter um instrumento de lei, essa é a lei da vistoria técnica obrigatória ou autovistoria, a mesma coisa, que vai colocar a importância de que o condomínio faça sobre pena de multa e outras coisas mais. Então, essa é a importância da lei. Porque depois que a desgraça vem, Alex, é difícil, tá? E aí a gente tem muita desgraça. A gente pode passar o dia, o ano falando de desgraça. Fica anos essa briga judicial pela uma coisa que você se comprova ou comprovaria com uma vistoria técnica, né, Nilara? Eu gostaria ainda de complementar que, assim, quando tu faz um trabalho, qualquer profissional que venha desenvolver esse trabalho de inspeção, ele vai entender o teu prédio como um todo e ele vai elencar as prioridades para trabalhar junto com o síndico de uma forma de viabilizar essas obras, né? Então, serão iniciadas pelas obras que impactam na segurança. E, por último, a questões de valorização com estética, benfeitorias. Então, assim, a questão não é dificultar, é realmente conseguir dar um respaldo técnico. Eu também vou em situações que também não tem grande importância e a pessoa fica apavorada. Acontece também, né? Então, quando o profissional elenca essa ordem de prioridade, o síndico também vai conseguir fazer uma gestão de desembolso, né, encaixar na sua rotina que vai ter segurança. Eu tenho uma situação que tem até o Ministério Público com um determinado prédio. Então, por quê? Porque foi se postergando muito isso.
além da COSED, chegou no Ministério Público. Então, são situações, né, extremas, logicamente, que não ocorreram ainda sinistro, mas estão no limiar de acontecer. E por vezes, o custo depois para conseguir reparar grandes obras, eles dificultam, né, são quase inviáveis. Então, a questão do conseguir fazer essa rotina, que nesse laudo tem também um plano de manutenção. O que é? Entender quando que eu faço cada coisa e dos problemas que foram detectados, por qual eu começo. Lara, quero continuar com você, mais uma perguntinha. Essa questão agora, vamos dizer, condomínios antigos e novos, né? Os novos já seguem novas normas de construção, novos procedimentos de segurança. Para adequar os mais antigos, quais são os principais problemas que você detecta no seu trabalho? O principal sempre é o projeto de incêndio. Isso é realmente uma realidade, né? Tem empresas que são especializadas nessas questões de adequação. No entanto, existe como os bombeiros, existe essa rotina anual de vistoria do estabelecimento. E eu vejo muita dificuldade em adequar, porque tem situações que o condomínio não tem uma estrutura física para corrigir esses pontos. Mas existe o meio caminho, que é o quê? Tu fazer o que é possível para garantir a segurança. Um exemplo, o condomínio não possui SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Esse é um sistema que hoje tem diversas metodologias que podem ser adequados. Beleza. A rota de fuga com tamanhos de degrau que não vai estar de acordo com as normas, que pode dar um acidente. Não tem como. Mas, de repente, fazendo alternativas como elevador de emergência, com gerador. Então, assim, existem profissionais que fazem essas adequações, né? Então, a gente vai trabalhar dentro da questão de suporte estrutural. O que, de fato, pode ser adequado. Um exemplo, sinalização. Isso não tem o que contestar. Tem que se adequar com as novas normas, né? E quando... Hoje a gente estava conversando até aqui com a equipe, botijões de gás dentro dos apartamentos. Hoje a gente tem a questão que... Acho que 2014, eu não lembro, agora não vou lembrar, 2004, não vou ter certeza da data, mas existe uma lei municipal que proíbe. Enquanto os próprios moradores não se conscientizam da importância de fazer um projeto, fazer toda uma obra que não é muito barata, não existe o Conselho Municipal, eu não vejo cobrando de fato. E por exemplo, as poucas pessoas que têm essa consciência também ficam gritando à toa e não são bem vistas. Por quê? Porque para que vai gastar? Só que depois que acontece um sinistro, uma coisa, isso impacta todo mundo. Então, assim, para concluir, dentre os itens para adequar as edificações novas, realmente o trabalho de bombeiro. Existem as questões estruturais, mas que hoje, dentro das tecnologias, a gente consegue adequar sem problema, sabe? E Eros, na questão do seguro, isso muda também? O imóvel novo, o imóvel antigo, como é que consegue fazer a avaliação para falar, eu preciso de um valor, como é que você faz o seguro de diferentes condomínios? Com certeza. Por exemplo, eu vou colocar um dado que é importante. Nós falamos na audiência pública de condomínio antes de constituir a frente. Foi em 2022. As seguradoras pagaram em Curitiba, tirando os gastos com plano de saúde e DPVAT, pagaram 1,5 bilhão de sinistros. 1,5 bilhão? 1,5 bilhão de todos os ramos. Inclusive, era época de Covid, muitas mortes e tudo mais. O orçamento da Prefeitura de Curitiba é 13 bilhões. Então, você tenha consciência de quanto é que as seguradoras colocam todo ano na cidade de Curitiba e que não são colocados. Nós tivemos a informação, hoje o vereador falou muito bem, nós temos na frente condominial o Secov, Sinduscom, o CREA, o IBAP, várias entidades que estão compondo, a gente convidou outros que estão chegando. E o que se tem muito claro é que o presidente do Sindicato de Seguradoras, ele colocou que pagamos no primeiro semestre só em sinistro de condomínio 8 milhões. Então, o problema do condomínio novo e o condomínio antigo é o seguinte: no condomínio novo você tem um custo, custo menor de sinistro. Agora, o condomínio antigo você tem muitos sinistros. E o que isso acontece? É problema para o condomínio, porque eu tive, há 3 anos atrás, eu tinha 12 seguradoras que ofertaram seguro para condomínio. Hoje é só metade.
porque elas falam, está dando muito sinistro, está dando muito prejuízo. E esses prejuízos têm a ver tanto com manutenção predial, que são coisas simples que evitam as desgraças, e a seguradora tem que pagar, porque esse é o papel do seguro condomínio, e com relação à administração pública, porque alguns problemas estão de alagamento, de desmoronamento, de rios. O vereador citou no último discurso dele aqui no plenário que são 5 lençóis freáticos, Curitiba, estão tudo coberto de asfalto e está gerando erosões aí por debaixo dos condomínios, e a prefeitura fala que o problema é do condomínio. Não é, o problema é da prefeitura. Então, a frente quer discutir o seguinte: o que é público, o que é privado, como que a gente articula a parceria público e privado e como é que a gente melhora as condições da população de Curitiba. E a autovistoria ou vistoria técnica obrigatória, ela tem esse papel de quê? Fazer com que as pessoas venham e se responsabilizem. O síndico precisa disso, para ele colocar isso para a Assembleia. A prefeitura depois, como falou o nosso excelentíssimo vereador Osias, ela vai pegar a lei lá que vai ser aprovada e vai fazer um decreto lá de como organizar a lei, de como vai ser feitas as vistorias, qual é o prazo, quais são as multas e tudo mais. Agora, precisa ter iniciativa. O que não pode deixar é achar que a população mundial, ou a população brasileira, ou a população paranaense, ou a população curitiba vai ter plena consciência do que tem que fazer e o que não tem. E aí, me desculpe, né? Eu falo para o pessoal, há 30 anos eu mexo com desgraça. A gente conversa no meu meio de seguros, só desgraça. Grandes desgraças do que os outros vivenciaram, do que o mercado vivenciou e do que a gente vivencia. E aí precisa trabalhar. Porque quando a desgraça envolve questões humanas, como está acontecendo no Haiti, aí todo mundo fica boquiaberto. E é isso que é importante. E a lei é para isso. Bom, vereador, é bom trazer a população para debater esse tema tão importante. Aqui é o local para isso, né? A Casa do Povo, a Casa Parlamentar aqui do município de Curitiba. O senhor, liderando a frente parlamentar, está organizando um simpósio para o dia 27 de março, às 14 horas, aqui na Câmara Municipal de Curitiba, para falar sobre a questão de segurança em condomínios. Perfeito, Alex. Esse é o lugar do debate. Nós fomos eleitos vereadores para trazer e levantar alguns debates importantes. E a Frente Parlamentar Condominial traz esse primeiro simpósio, liderado por nós, pelo Eros e por outros vereadores da Frente Parlamentar, para fazer essa discussão com a Prefeitura, para que cada um coloque um tijolinho e possa ajudar a nossa população lá na ponta, né? A Câmara Municipal vai fazer a sua parte, que é a regulamentação dessa lei, aprovando essa lei com os vereadores, discutindo com a Prefeitura a melhor regulamentação, quem vai fazer essa vistoria, né? E a população recebendo isso do vereador, da Câmara, da Prefeitura, para trazer segurança, né? Trazer segurança aos condomínios no município de Curitiba, porque a nossa população, onde é a maior parte, mais da metade, moram em condomínios de Curitiba. Então, nós precisamos atender essa população, como disse o Eros, aí, com essa regulamentação, com outras que nós vamos fazer, mas a Frente Parlamentar e essa casa aqui, como diz aqui, tribuna livre, né? A tribuna aqui tem que ser livre, o debate tem que ser livre. Então, nós vamos fazer esse debate aí no dia 27, né, Eros, aqui na Câmara, no primeiro simpósio. Exatamente. E é um simpósio histórico, né, que é a primeira vez que eu já procurei no Google, só se alguém me trouxer de algum lugar do Brasil, que uma frente parlamentar condominial, que também é histórica, na cidade de Curitiba, que é a cidade aí campeã de tecnologia mundial, que vai discutir aqui questões relacionadas. Cidade inteligente. E a cidade inteligente ganhou o prêmio. Então, ou seja, Curitiba eu chamo timoneira do Brasil. Curitiba é a timoneira do Brasil, tá? E é nesse sentido nós temos 2 painéis muito importantes. O primeiro vai ser segurança e tecnologia. Já está confirmado aí o excelentíssimo Coronel Pérez, que é o secretário de segurança do município. O CEO da Haganá, o Ren Gilad, que vem de São Paulo. A Haganá é uma empresa de segurança e tecnologia. Nós vamos discutir como é que tem que ser a tecnologia do futuro em Curitiba, articular o público e o privado, a muralha digital de Curitiba com as câmaras com inteligência artificial que estão sendo colocadas nos condomínios. Nós queremos isso na cidade de Condomínio. Nós até convidamos o presidente da Associação Comercial do Paraná para vir para a sessão solene de abertura, porque lá nós falamos que a Rua 15 pode ser outra Rua 15. Então, esse é o primeiro tema, painel de debate do simpósio. O segundo vai ser manutenção predial e proteção. Já vem aqui falar o Sindicato das Seguradoras, o presidente do Sindicato das Seguradoras Paraná e Santa Cadeia está confirmado palestrante. E o Sinduscom, o Sindicato das Construtoras, junto com o CREA e o Secov, vão indicar um outro palestrante que já está quase confirmado. Aí nós vamos articular tecnologia com segurança,
manutenção predial com prevenção, e esses são os dois principais debates que o povo curitibano quer saber atualmente. Ou seja, essas são as necessidades que tem o povo curitibano. E é por isso que nosso vereador está encabeçando isso. Então, parabéns, vereador Osias. Eu gosto de falar parabéns porque o senhor está fazendo um movimento histórico na cidade de Curitiba, né? E eu digo que eu sou do coração curitibano. Eu tenho saudade do saudoso prefeito Jaime Lerner, né? Então, é isso que a gente vai tentar, resgatar isso que Curitiba está precisando. Jaime Lerner deixou saudade, mas o prefeito Greca está fazendo cabelo, barba e bigode na prefeitura de Curitiba e está nos ajudando bastante aí, com certeza, com o município. Então, a prioridade é essa, é dar voz ao nosso povo, é levantar o debate, mostrar que existe uma saída, uma solução, assim como Curitiba, ela é essa cidade vista por todo mundo como uma cidade inteligente. Nós precisamos aí avançar nas leis de Curitiba que ficaram aí, né, um pouco aquém desse setor que é o condominial. Vereador, quero agradecer o senhor por participar mais uma vez aqui de um programa do CMC Podcasts, estreando esse espaço novo aqui, que é o Tribuna Livre, aqui na nossa bancada, e trazendo esse tema tão importante para a cidade de Curitiba, né? Especialmente para quem mora em condomínios, ainda mais com essas duas super companhias aqui, tanto a doutora Nilara, muito obrigado, e o senhor Eros também. Quero que vocês terminem vendendo o peixe de vocês aí, né? Como é que o pessoal que se interessou pelo trabalho da Nilara ou do Eros pode encontrar vocês aí, ou nas redes sociais, telefone. O vereador também deixa o seu contato. Vamos começar pela Nilara, então? Vamos lá, Nilara. Já que é o mês das mulheres. Né? A sua empresa é Piecas Engenharia, né? Piecas Engenharia, é só colocar no site do Google, né? Mas eu fico à disposição. Maravilha. Obrigado. Eros, como que o pessoal te encontra aí? É HGN Corretora de Seguros, né? Também no Google me acha, tem lá minha especialidade em seguros, 30 anos de seguro, 15 anos de condomínios, né? Mas mais agora interessado é na frente condominial com vários temas relacionados ao bem-estar da população curitibana. Legal. Vereador Osias Moraes, pode encontrar o seu perfil no site. Exatamente. Instagram, TikTok, Facebook, as redes sociais, né? Osias Moraes 10. Osias Moraes 10, camisa 10. É 10 sempre, né? Tá certo. E vendeu o nosso peixe aqui também no CMC Podcast. Segue lá na YouTube, né? O canal da Câmara de Curitiba. Colocando Câmara de Curitiba no Google, vai aparecer a gente também no Instagram, TikTok, X, Thread, todas essas redes sociais. Assim você pode rever esse programa, ver os próximos programas que vão ter aqui no Tribuna Livre, os programas temáticos, as entrevistas que fizemos aí com vereadores também, apresentando o perfil deles. Até na entrevista do vereador Osias Moraes, ele destacou a questão do condomínio também. Verdade. Né, essa sua luta que o senhor tem aqui no Parlamento de Curitiba. Quero agradecer a presença de vocês, a quem nos assistiu, nos escutou, e um abraço, até a próxima.